No vídeo anterior, eu compartilhei como que eu descobri que o meu colesterol total, o LDL, a ApoB, estão aumentando nos últimos anos, apesar de eu ter um estilo de vida saudável e o diagnóstico que eu recebi da minha ginecologista, que eu estou, de fato, agora na transição hormonal. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar outras investigações que eu estou fazendo, porque eu ainda tenho, dúvidas se realmente o único causador do aumento do meu colesterol seria essa transição hormonal. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas antes, eu quero deixar, bem claro, é importante isso, que esse vídeo não é nenhuma orientação médica ou nutricional, é apenas a minha experiência, é o que eu estou vivendo, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acredito que outras mulheres possam estar passando por essa mesma situação, e assim a gente pode se ajudar, trocar informações aqui nos comentários. Quero, criar essa comunidade, porque essa questão de transição hormonal, menopausa, todo esse contexto do climatério é algo muito novo, é algo que a nossa geração está tendo mais informação, Nossas mães, nossas avós, elas passaram por tudo isso com muito tabu, com muita dúvida, sem saber o que estava acontecendo. Então, esse é o objetivo do meu vídeo, tá? Que esse conteúdo, possa trazer mais informação e ajudar o maior número de mulheres. Eu fiz esse ano um check-up, geral ali com a minha ginecologista, uma série de exames de sangue. E o que me chamou a atenção, a maioria dos meus exames, dos marcadores ali, que a gente considera marcadores para analisar a saúde metabólica de uma pessoa, se ela tem um estilo de vida saudável, dados foram ótimos. O triglicerídeos é muito baixo, a minha glicose é dentro do normal, o meu colesterol bom, o HDL, é muito alto, minha pressão é baixa, homocisteína, proteína C reativa, que são marcadores ali que investigam a questão da inflamação no corpo. Então, assim, todos os meus exames informam que eu sou uma pessoa metabolicamente saudável, o que faz sentido com o meu estilo de vida, A minha alimentação é super saudável, eu treino, 5 vezes por semana, meu peso é ideal, a minha composição corporal é normal, eu tenho mais massa magra do que percentual de gordura. E aí o que me chamou a atenção foi o aumento do colesterol total, do LDL, que é considerado o colesterol ruim, e da ApoB. A lipoproteína A, ela até teve uma leve diminuição, assim, mas até aí também não sei se isso é real ou se é uma diferenciação mesmo, questão de laboratório, de exame. Porque apenas o colesterol total e o LDL estão aumentando, Ainda não está super elevado, mas eu observei nos últimos anos que gradativamente está aumentando. E isso já me deixou em alerta, porque eu tenho essa questão da lipoproteína A, que eu tenho vários vídeos aqui no canal também falando sobre, que é um marcador lipídico que é determinado de forma genética, e o meu é elevadíssimo, O meu é 152, mas esse ano deu 128, e que se fala que dieta, alimentação não altera muito, então por isso que ele não diminui, então por isso que eu não sei essa diminuição se é real, se faz muito sentido. Mas mesmo diminuindo um pouco, que foi para 128, ainda é muito alto, porque o ideal é menor de 50. Então, só pela lipoproteína A, eu já tenho um risco cardiovascular. Por isso que o tratamento, então, seria que os outros marcadores lipídicos, o colesterol total e principalmente o LDL, sejam dentro da normalidade ou até mais baixos. Então, por isso que eu
né, me chamou a atenção, me gerou uma certa preocupação, que eu não posso ter esses marcadores aumentando e elevados por conta da lipoproteína A. E aí, o que eu comecei a pensar? Tá, o que pode estar acontecendo, né? Primeiro fator, então, que já foi comprovado pela ginecologista, eu estou no momento de transição hormonal, né? Não se sabe quando que eu vou entrar em menopausa. Se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas eu já estou na transição. Os meus hormônios femininos já estão diminuindo. E essa condição impacta no perfil lipídico. Algumas mulheres, né, têm essa alteração bem assim característico, como está acontecendo comigo. Né? A minha alimentação é a mesma, eu treino, meu peso é o mesmo, tudo saudável e o colesterol aumentando. Então, tem ali um fator hormonal contribuindo para que isso aconteça. Aí, o segundo fator que eu comecei a pensar tá, porque a minha alimentação, vamos partir do princípio que quando a gente fala ali em reduzir o colesterol, a base principal, né, é a alimentação. Eu parto do princípio que os outros marcadores meus, que também avalio como que está a minha alimentação, meu estilo de vida, estão legais, estão, né, ótimos. Então, não é tanto diretamente a minha alimentação que está aumentando o colesterol, certo? Né? Porque senão os outros marcadores estariam elevados se a minha alimentação fosse ruim. Né? Então, eu teria triglicerídeos elevado, glicose, né? Todos os outros marcadores estariam ruins também. O que eu considero que está impactando também é esse meu fator genético também. Não é que quando a gente tem um fator genético, é de certeza que a gente vai desenvolver aquela doença. Ao longo da minha vida, eu sempre me alimentei de forma saudável, sempre fui ativa, peso dentro da normalidade, e o meu colesterol sempre foi baixo. Mas agora, com a minha idade, né, 46 anos, nesse cenário que eu estou de transição hormonal, esse fator genético pode estar contribuindo para esse aumento, né, nesses marcadores. Então, vamos ver a minha alimentação, que daí deixa eu ver nesse último ano, porque nesse último ano eu me matriculei na academia exatamente com esse objetivo da questão da saúde. Eu descobri a lipoproteína A, o prolapso da válvula mitral, da perimenopausa, então eu já me matriculei na academia para treino de força e faço cardio também, pensando nessas condições todas. Então eu já tinha os meus exames saudáveis, assim, fora a lipoproteína A, que é elevada, e eu pensei, não, então agora eu vou me manter saudável, tipo, o meu tratamento é me manter cada vez mais saudável, né, para não ter aí nenhum problema cardiovascular no futuro. Eu comecei a pensar, tá, se nesse 1 ano, tendo um estilo de vida mais saudável, que eu esperava que o colesterol total, o LDL iam abaixar e aumentou, peraí, deixa eu dar uma olhada também na minha alimentação, né? Aí o que eu comecei a refletir? Não que eu exagere, tá? Porque a minha alimentação, em termos de quantidade, eu não consumo um grande volume. Tenho um plano com a nutricionista na academia que eu frequento. Daí o plano que eu pago é 1 vez por mês consulta com a Nutri e eu faço a bioimpedância também. Então, assim, a minha alimentação é saudável, de fato, né? Mas aí o que aconteceu? Nessa busca, né, para aumentar a massa muscular, a força muscular, essa questão de ter proteína em todas as refeições, o que eu comecei a analisar? De fato, nesse último ano, eu consumi mais carne. De preferência, a gente tem que consumir, né, mais peixes, mais carne branca, né, o frango, e menos a carne vermelha. E eu comecei a observar que, às vezes, essa conta não era bem assim, né? Às vezes, acabava tendo muito mais carne vermelha na minha semana do que essas outras carnes mais magras. E aí, aqui, eu quero também trazer um ponto, tá? Eu sei que hoje, eu também, como consumidora nesse sentido, eu já assisti vários vídeos aqui no YouTube, no Instagram, de cardiologistas, nutricionistas. Esse é um terreno muito polêmico, tá? Porque tem a questão, né, a linha que defende a dieta carnívora, de se alimentar de muito mais carne vermelha,
né, alimentos de origem animal, enfim, tem ali várias linhas, é bem polêmico, é bem controverso. Então, assim, eu já ouvi até aqui no YouTube cardiologista falando que esse meu caso, né, que o colesterol total é alto, o LDL é alto e os outros marcadores são baixos, que não é para se preocupar tanto, porque a minha alimentação é saudável, que hoje o que mais impacta no aumento do colesterol é o alto consumo de carboidratos simples, muito açúcar. Partir do princípio atualmente, né, porque eu ainda vou no cardiologista, minha consulta anual é mais no final do ano, eu vou no meu cardiologista, vou tirar essas dúvidas com ele, e aí, é claro, cada profissional segue uma linha, um raciocínio, enfim, mas eu ainda tô, né, eu, Nádia, porque eu, né, sou formada em nutrição, pessoa, e com o que eu aprendi na faculdade, o que eu comecei a analisar? E é o que eu, né, vou depois ali comentar os ajustes que eu comecei a fazer também nesses próximos 6 meses. Dito que pela minha condição, transição hormonal, fator genético, não que eu consuma em excesso, mas eu realmente vou reduzir um pouco o consumo de carne vermelha, porque de fato a carne vermelha tem mais gordura saturada do que as outras carnes. Manteiga, eu vou continuar usando manteiga, não vou usar margarina, né? Tem um vídeo no canal também falando sobre isso. Mas devido à minha condição atual, o meu cenário, não que eu esteja consumindo demais, não que esses alimentos realmente, né, seja o aumento do colesterol de todas as pessoas, entende? Então, assim, no meu cenário, eu, né, vou propor esses ajustes nos próximos meses. Eu vou diminuir um pouco o consumo de carne vermelha, em especial. Vou consumir as outras carnes para tentar entender o porquê que está aumentando, sabe? E nesse último ano, suplementei ômega 3. Eu nunca suplementei ômega 3 na minha vida. E o meu colesterol bom, HDL, sempre foi alto. Eu acho que isso também é uma benção, né? Talvez geneticamente é um fator que eu tenho um HDL alto. E o meu triglicerídeo sempre foi baixo. Um dos benefícios da suplementação do ômega 3 é exatamente reduzir o triglicerídeos, ele é muito bom para isso, aumentar o colesterol bom e toda a questão também anti-inflamatória do organismo, enfim, tem vários benefícios. Mas nesse último ano eu estava suplementando, e 2 cápsulas por dia. Então, em conversa também com a minha ginecologista, depois falta eu ver isso com o cardiologista, para ver a opinião dele. Mas eu estou diminuindo, então eu vou tomar agora 1 cápsula de ômega 3 por dia, até acabar o que eu tenho aqui, e aí talvez depois eu vou dar um tempo, não vou suplementar. Como eu falei, ao longo da minha vida eu nunca suplementei. Vamos ver. Porque eu até ouvi um vídeo de um cardiologista aqui no YouTube falando que o ômega 3 poderia sim elevar um pouco o colesterol total, o LDL. Então, daí me acendeu esse alerta. Opa, nesse último ano eu estava tomando ômega 3. Então, eu vou diminuir o consumo de carne vermelha, vou diminuir a suplementação de ômega 3. Já consumia aveia no meu dia a dia, mas eu vou aumentar um pouquinho a aveia, porque é uma fibra solúvel que ajuda nessa questão de diminuir a absorção do colesterol lá no nosso intestino. Maçã, aí assim, frutas, né? Eu estava consumindo variado. Todo dia, por exemplo, toda refeição eu tenho fruta. No café da manhã tem fruta, depois do almoço tem fruta, à tarde tem fruta, à noite tem fruta. E eu variava, assim, né? Tipo, café da manhã é mais mamão, o almoço e a janta que eu acabava variando mais. Mas agora, todo dia de noite, uma maçã com casca, porque também é um alimento, né, que é comprovado aí, que acaba ajudando a reduzir a absorção do colesterol no intestino. Vou continuar com a minha alimentação geral já, né, bem saudável, com muitas frutas, legumes, verduras, né, proteínas, tudo vou continuar. O meu treino, né, continuar 5 vezes por semana, musculação, tenho cardio todo dia, vou continuar com tudo isso. Reflexão final, né, que eu quero trazer aqui, eu ainda não tenho nenhuma resposta definitiva, o que eu estou compartilhando é o que está acontecendo nesse momento real, né, atual. Eu acho que eu vou ter aí mais esclarecimentos daqui a 6 meses, que daí eu vou repetir esses exames de novo.
Até lá eu já fui no cardiologista, eu vou ter novas informações, porque assim, o meu medo, né, é por ter essa lipoproteína elevada, e aí esses outros marcadores, né, aumentando, de já começar essa questão, né, de placas de gordura nas artérias. Então essa é a minha preocupação que eu quero evitar. Embora, assim, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, né, eu acredito que sou de fato uma pessoa saudável e que esse colesterol um pouco elevado não, né, vai ser aí o suficiente para causar placas. Essas questões de doenças cardiovasculares não é um único fator, é todo um conjunto, né? É um conjunto de fatores que a gente vai tendo ali, né, ponto negativo, 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 que daí vai ter um problema. Então, assim, avaliando, né, a minha condição de saúde, eu tenho muito mais pontos positivos do que negativos. Esse foi o vídeo de hoje, né? Foi mais aí compartilhar o que eu estou vivendo, a minha experiência, o que vai acontecer aí nos próximos meses. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no meu canal. Além de compartilhar esse meu momento de vida após os 40 anos, tanto de saúde quanto também de carreira, meu principal trabalho é ajudar você a desvendar os rótulos de alimentos para ter uma alimentação mais saudável e consciente. E aí, até um ponto de reflexão que faltou, se eu não tivesse esse estilo de vida que eu tenho hoje, será que esses meus números, né, de colesterol total e LDL não estariam piores, né? Porque às vezes até uma colega na academia falou, nossa, né, tão magrinha, quem pode imaginar que está com colesterol alto? E aí eu pensei, nossa, mas talvez estaria pior, né, por esse cenário que eu estou hoje, de transição hormonal, fator genético aí contribuindo também. Quero convidar para você se inscrever no canal, e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, onde eu falo, né, como que eu descobri essa questão do colesterol alto, a minha consulta com a ginecologista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, o que você acha sobre isso, né, se você concorda com a minha linha de raciocínio, se você está vivendo alguma situação parecida com a minha, que a gente possa compartilhar, né, experiências, eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.